Sejam todos muito bem-vindos à Central das Escrituras. E como vocês se lembram, semana que vem nós vamos estar na Central das Escrituras Videira Verdadeira, a partir de outubro. Então, por favor, não se esqueçam de também fazer essa migração para esse novo canal, ok? O canal já existe, claro, né? E vocês vão ter que fazer a mesma coisa, se inscreverem, ativarem as notificações, deixarem o like e os seus comentários, ok? Não muda nada, apenas o canal é que vai mudar de endereço, tá bom? Irmãos, vocês perceberam que nós estamos na 29ª aula? É muita aula. Vocês não estão cansados, não? Né? Eu não me canso porque eu sou professor, né? Mas, de qualquer forma, nós estamos caminhando para o final do nosso curso sobre símbolos, ok? Então, nessas próximas aulas, o que eu vou fazer é começar a amarrar os princípios do simbolismo para que nós possamos utilizá-lo de uma forma melhor em nossas vidas, quer seja através do estudo das Escrituras e principalmente na adoração no templo, né, que é o lugar onde nós temos mais simbolismo dentro das reuniões da igreja, ok? Então vamos começar relembrando um velho princípio que eu sempre falo. Nós temos que ver o contexto onde o símbolo está inserido, né, para ver se trata de realmente um símbolo ou se trata de uma coisa concreta, ou ambos. Ok? Muitas vezes é tanto uma coisa concreta que representa algo mais elevado, algo divino, algum princípio do Evangelho. Então vamos tomar, por exemplo, o livro de Isaías, no capítulo 52, versículo 11. Ok? O que trata esse capítulo? Nós temos que começar com uma visão geral. Ele trata sobre a purificação de Jerusalém e a redenção de Sião. E o Senhor, no versículo 11, ele diz o seguinte: retirai-vos, saí daí, não toqueis coisa imunda, saí do meio dela, purificai-vos, os que levais os vasos do Senhor. Então, quando Sião for edificada, ou for redimida, nós teremos que literalmente sair do mundo e não tocar nas coisas impuras. E ele fala principalmente os que levam os vasos do Senhor. Isaías está falando de uma maneira real, concreta. Vaso é um objeto aqui, ou vaso é um símbolo de alguma outra coisa. Então isso é interessante nós notarmos que no Velho Testamento, quer dizer, em todas as Escrituras, mas no Velho Testamento, principalmente Isaías, ele tem níveis de cumprimento às profecias. Algumas profecias para se realizar na época dele, ou próximo da época dele, outras mais para frente e outras até no final dos dias. Né? A mesma profecia pode ter várias aplicações. Então este é um bom exemplo. Né? Nós sabemos que isso se refere aos últimos dias porque esse capítulo está de uma forma ou outra no livro de Mórmon. Okay? Mas antigamente no templo de Jerusalém não era igual ao nosso templo. Existia todos os sacrifícios de animais, sacrifícios de farinha e coisas assim, existia a oferta de incenso, o menorá tinha que ser mantido aceso, o sangue do cordeiro no Yom Kippur, que depende de quando vocês estão vendo esse vídeo, é essa semana, então é o dia do perdão, aproveitem e se arrependam, né? Você precisava realmente de utensílios, que, de um modo geral, era chamado de vasos. Né? Então aqui nós podemos ver que Isaías estava falando para o povo da época dele, né, para se purificar, principalmente o pessoal que trabalhava no templo, os oficiantes, vamos dizer assim.
Mas, porém, como esse ensinamento ele é repetido, ele também tem uma carga simbólica. E o que significa vaso para o Senhor? Ok? Nós vimos que tem alguma coisa ligada ao templo, ou seja, à casa do Senhor, aos convênios. Então é assim que nós mais ou menos temos que ir andando para descobrir o significado de um símbolo, ok? Então a primeira regra seria contexto, né, de uma forma bem geral, né, quer dizer, antes de ser regra, mas a primeira regra mesmo seria conhecer, experienciar e relacionar-se com o símbolo. Ou seja, está falando de vaso. O que é um vaso? Né? Irmãos, seria muito bom se vocês pudessem pegar um vaso. Né? Hoje nós usamos vaso basicamente para colocar flores ou para plantar plantas. Né? Mas na antiga Israel ele tinha vários significados. Né? Se vocês verem o primeiro vaso que está aí, o vaso verde, era onde eles colocavam líquidos, né? Vinho, azeite ou mesmo água, para serem transportados, ou em menores, para carregar o sangue até o Santo dos Santos. Né? O outro vaso que vocês estão vendo é um vaso de cristal, que é nosso, né? Do nosso templo. Serve basicamente ou para enfeitar, só ele sozinho já é bonito, ou para colocar flores. Né? E vaso também serve para quê? Para que nós plantemos hortaliças, flores, plantas, ou o que quisermos. Então é muito importante que quando nós conhecemos um símbolo, né, na medida do possível, que nós tentamos conhecer o máximo sobre esse símbolo, ok? Tanto na época antiga quanto até hoje. Né? O que nós fazemos com isso? E experienciá-lo, ou seja, fazer experimentos com ele. Para que serve um vaso? Né? O vaso dá para eu carregar água, ok, dá para ser enfeite, dá para fazer um monte de coisas. Né? Então é isso que a gente tem que ter essa relação com o símbolo. Se for quando o símbolo é algo concreto, né? Prestar atenção porque eu estou fazendo aquilo. O batismo, que é um símbolo, por que eu tenho que ser submergido inteiro na água? Por que tem que ser água? Né? Você olhar, viver aquele momento em sua integridade, ok? Né? E o segundo passo seria ponderar, né? Aí sim, depois que você vivenciou o símbolo, plantou coisas no vaso, colocou o vaso como decoração, levou água ou qualquer outra coisa em um vaso ou qualquer outro recipiente, né, você começa a ponderar o que é um vaso para o Senhor, ou para nós. O que é um vaso? Para que ele serve? Né? Como nós utilizamos o vaso no dia a dia? Né? Então, o vaso pode ser para carregar líquidos ou algum tipo de pó, como farinha, açúcar e coisa assim. Ele pode servir para enfeite, ele pode embelezar o ambiente, né? Pode ser um lugar para colocar flores, ou terra e plantar. Né? E como eu disse na aula passada sobre os sonhos, algumas escrituras podem começar a vir em nossas cabeças, ou nós podemos ir no guia de estudo das escrituras e procurar se tem vaso. Eu procurei, não tem. Né? Mas você pode digitar, né, e ver vaso. Vocês vão ficar bobos de ver quantos versículos tem sobre vaso. A maioria trata-se de vasos reais, ok? Objetos físicos, ou de barro, ou de pedra, ou de metal, e nas mais variadas circunstâncias. Então nós começamos a pensar
sobre o significado do vaso, o que ele pode transmitir a nós. Eu trouxe uma escritura para a gente começar a pensar sobre o significado do vaso ou de qualquer outro símbolo. Isso é só um exemplo, tá, irmãos? Então, por exemplo, no Salmo 31:12, o rei Davi diz assim: estou esquecido no coração deles, como morto. Sou como um vaso quebrado. Ou seja, um vaso é para conter alguma coisa. Se ele quebra, ele não tem mais utilidade. Ele está morto. Então, o vaso, se a gente parar e pensar sobre esse assunto, sobre esse versículo, nós vamos ver que o vaso pode ser nós mesmos, né? Pode ser tanto o nosso corpo físico como o nosso espírito, né? E eu falei assim, tá, ok, já estou começando a ter um caminho. Então, primeiro, tenha experiência com o objeto que você está estudando, né, com o símbolo. Depois comece a pensar, a ponderar sobre ele, né? E, se puder, escreva. A segunda escritura que eu trouxe está na tradução de Joseph Smith, de Apocalipse 2:27, e diz assim: e ele os regerá com a palavra de Deus, e eles estarão em suas mãos como os vasos de barro nas mãos do oleiro, e ele os governará pela fé, com equidade e justiça, assim como recebi de meu Pai. Então, essa ideia que eu tive, eu estou falando eu como exemplo, né? Que vaso pode significar eu, a minha totalidade, o corpo e o espírito, a minha alma, parece que encontra, como é que chama? Uma aceitação do Senhor, porque ele compara os seus filhos aos vasos de barros na mão de um oleiro, né? Nós estamos sendo moldados pelo Senhor, né? Então, até aqui, irmãos, e daí eu posso chegar à conclusão, ok, vaso se refere a mim, ok? Eu sou um vaso do Senhor, tanto o meu corpo, que foi criado por Ele, quanto o meu espírito, que foi gerado por Ele. Então, de qualquer forma, eu sou um vaso do Senhor. Mas vaso é para conter alguma coisa, não é? Nós não falamos sobre isso, né, que vaso contém ou líquidos, ou terra, ou flores e coisas assim. Então, eu começo a pensar, o que é que entra em mim? O que é que eu estou contendo? O que é que eu estou segurando? Até aqui, irmãos, essa é uma parte espiritual, claro, mas mais mental. Você está pensando, você está ponderando, você está pesquisando nas escrituras ou em qualquer outro lugar, né? Que é conhecer, o primeiro princípio, conhecer o símbolo, experienciá-lo, depois ponderar sobre ele, e daí começa a parte mais desafiadora, pelo menos para mim, que é a número 3, internalizar esse ensinamento. Ou seja, eu sou um vaso do Senhor que o Senhor preenche, né? Ou que algum outro ser preenche, né? Mas eu sou um vaso, eu sou um recipiente de alguma coisa. Então eu vou utilizar que nós estamos sendo preenchidos pelo Senhor. Então, quando eu penso isso, eu falo, eu sou um vaso que sou preenchido pelo Espírito do Senhor. Olha que coisa interessante. Mas essa internalização, irmãos, é mais difícil, porque é o que nós chamamos de mais ou menos testemunho, né? Porque você tem que trazer isso à sua consciência. Você tem que saber que você é um vaso do Senhor, ok? Que você está sendo preenchido pelo Espírito do Senhor, né? E muitas vezes a gente não tem
essa confiança ou esse testemunho, né? E o que acontece, isso já é para outra parte, mas é primeiro internalizar, trazer para a nossa consciência. E no momento em que nós começamos a sentir no nosso coração e a também saber em nossa mente que somos um vaso criado pelo Senhor para conter o seu Espírito, não apenas o nosso, mas conter o Espírito dele, o nosso modo de agir e de pensar e de sentir começa a ser diferente. De uma hora para outra, geralmente não, irmãos. Né? Geralmente é aos poucos. Né? Eu sou até repetitivo quando eu falo que tanto a igreja, quanto seus líderes, quanto nossos membros, crescemos linha sobre linha, preceito sobre preceito. Nós crescemos de graça em graça e algo muito interessante, nós crescemos de graça por graça. E aí é que entra uma outra parte que é um pouco mais complicada de utilizarmos o símbolo, que seria o quarto princípio, que é praticar o símbolo, ok? Que muitas vezes as pessoas, principalmente quando a gente fala sobre o templo, acham que os símbolos do templo são muito abstratos, ou das escrituras é só abstração, não tem muita praticidade. Os convênios sim tem, mas os símbolos não muito, né? E símbolos eu estou me referindo a tudo, símbolos, toques, sinais, o que você vê, o que você não vê, a tudo, ok? E é muito etéreo, é muito abstrato. Eu gosto como as pessoas às vezes falam, é tão espiritual, né, que a gente não consegue nem captar. Como que o Senhor vai dar algo tão alto que a gente não vai entender e não vai colocar na nossa vida prática? Se vocês perceberem, irmãos, o essencial do templo é extremamente simples. Né? O Senhor fala diretamente o que você tem que fazer. Né? Quando ele fala não matarás, não matarás. Não tem, ele não é abstrato, ok? É bem prático. Então essa prática do símbolo é importante, né? E é essencial e a parte principal da razão de ele existir, que é nós internalizarmos e depois praticar o símbolo. Então vamos continuar com o símbolo do vaso. Eu sou um vaso que o Senhor coloca o seu espírito dentro dele, né? Vamos dizer que esse copo de água seja o vaso e o Senhor coloca o seu espírito aqui. O que acontece se eu deixar esse copo, esse vaso, que aliás em espanhol é baço, né? Um copo, e eu deixar aqui do lado de fora da minha casa? Primeiro dia, 2 dias, 3 dias, nada, mas depois essa água ela vai perder a vitalidade dela, vai começar a criar limbo que fala, aquela coisa gosmenta que fica nas paredes ou no fundo, pode criar até algas, coisinha verde, com certeza vai atrair o mosquito da dengue e outras coisas. A água fica podre, né? E depende do tipo de vaso que você tem, ele vai ficar com um cheiro horrível. Então, como eu posso praticar esse símbolo sabendo que eu sou um vaso do Senhor? Essa água que o Senhor me deu, né, que sou eu, para ela continuar viva, eu tenho que fazer o quê? Nesse caso, eu tenho que compartilhá-la. Né? Então, quando o Senhor nos dá do seu Espírito, nós o compartilhamos. Quando o Senhor nos dá os seus dons, nós o compartilhamos. Quando o Senhor nos dá graça, nós damos essa mesma graça para uma outra pessoa, ou para outras pessoas. É por isso que na seção 93 diz que nós crescemos de graça em graça e graça por graça.
Na medida em que eu dou da graça que eu recebi de Deus para uma outra pessoa, o Senhor me dá mais graça, né? O Senhor quer que nós sejamos não apenas um vaso, mas um cano onde as bênçãos dele, a glória dele, a graça dele pode fluir, ok? E aí sim, quando você começa a praticar o símbolo, é que você pode falar, entendi o que ele significa. Até o passo número 2, o passo número 1 é conhecer, experimentar, e o segundo é conhecer, nós não saímos do nível das nossas aulas, ok? Se vocês entenderam muito bem todas as aulas que foram dadas, né, sobre simbolismo, ou todas as outras do canal, vocês são alunos que tiraram nota 5. Sinto muito. Enquanto vocês não internalizarem esse conhecimento, ou enquanto eu, como professor, deveria ser aquele que já internalizou todos os símbolos que eu falei com vocês, e praticá-los no dia a dia, ainda eu não conheço os símbolos. Ok? Queridos irmãos, como sempre, é um prazer estar com vocês. Eu gosto muito de ouvir, de ler o comentário de vocês e ver que vocês estão vendo os vídeos. Isso para mim é uma honra. Muito obrigado pelo carinho que vocês têm me dado. E se apressem, porque nosso curso está terminando. Um grande abraço e até semana que vem.